Oi pessoal, eu sou a Marina e eu quero conversar um pouco com você sobre alguns apps que eu encontrei que me facilitam a vida na hora de estudar línguas. Eu falo assim estudar línguas, mas eu estudo uma língua só, que é o alemão. Eu fiz inglês desde criança e depois eu tive interesse pelo alemão e comecei a estudar no início da faculdade, assim como um hobby ali uma vez por semana, e eu faço isso até hoje com alguns intervalos nesse período. Então eu vou contar pra vocês alguns apps que me ajudam ainda hoje com esses estudos. Bom, os dois primeiros apps, eu vou colocar aí na tela os dois, são o Converse e o Translate. Os dois fazem a mesma coisa, mas eu acho que eles são tradutores rápidos, digamos assim. Que eles são tradutores que a gente pode só apertar, falar em uma língua e eles traduzem na fala e na escrita para outra língua que a gente escolher. Eu acho isso muito bom, não só para quando você está em uma situação de conversa de repente com alguém estrangeiro e em uma viagem e se pede para essa pessoa traduzir por gentileza ali, né, falar pro tradutor, que eu nunca usei dessa forma, mas também pra quando a gente quer realmente traduzir rápido alguma, por exemplo, eu tô vendo uma série, quero traduzir rápido alguma palavra ali, eu só pego o celular, aperto, falo a palavra ou a frase que eu entendi e ele me dá a tradução. Isso é bom também para treinar o ouvido, né, para realmente ver se a gente entendeu direito aquela palavra. E eu prefiro o Converse. Eu não sei se ele é brasileiro e o nome é Converse mesmo, mas o Translate também é muito bom. Os dois próximos apps são usados também para outros tipos de estudos, então já fica a dica, que são os apps de flashcards. Existem outros apps também, outros sites também que fazem isso, mas eu acho que esses dois são os que eu me adaptei melhor. O primeiro é só de flashcards, que é o Anki, e nele é possível que a gente faça nossos grupos de flashcards. E flashcard, para quem não sabe, é aquele cartãozinho que se faz às vezes até físico, com a pergunta de um lado e a resposta do outro. E aí se faz a pergunta, a pessoa tenta adivinhar, vira o cartão e se a resposta estiver certa, a gente coloca na pilha das respostas certas e talvez revise com menos frequência. Se a resposta estiver errada, aquele cartão vai ser revisado com maior frequência. E o Anki faz isso pra gente. A gente coloca ali a parte da frente do cartão, a parte de trás do cartão com as palavras que quer lembrar ou às vezes com frases. Ele permite colocar imagem também, é bem legal. E ele vai te dando inclusive teu progresso ao longo do tempo, é super legal. E o outro aplicativo é o Study Bunny, que é muito fofinho, tem um coelhinho e ele pode contar o tempo de estudo, o tempo de trabalho que tens de dedicação para determinada coisa. Eu uso ele mais, inclusive, para isso do que para flashcards, mas ele tem a opção também de flashcards, que é uma das poucas atividades que ele te permite fazer enquanto usa o app. Ele é daqueles apps que servem para que não se perca a atenção durante aquele tempo. É isso, e ele vai te dando dinheirinhos ao longo do tempo de estudo. Quanto mais tempo de estudo, mais dinheirinhos, e aí dá para comprar acessórios pro coelhinho. É super fofinho, mas é legal por causa dos flashcards. Eu acho que isso é uma boa pra estudar línguas. Eu geralmente coloco nos flashcards ou o artigo, se é feminino, masculino, neutro de um lado e a palavra do outro, ou coloco o vocabulário. Eu faço mais ou menos assim, ou expressões comuns. Acho que são os três grupos de flashcards que eu uso. Os próximos aplicativos acho que são os mais importantes dessa lista, que são aplicativos que te permitem de graça fazer conversação. Então eu já testei 2 desses, os 2 são bons. Eu optei por um deles depois de um tempo, que são o Tandem e o HelloTalk. O HelloTalk eu gostava mais no início, mas depois eu comecei a usar mais o Tandem e agora eu prefiro ele, que são realmente aplicativos para se fazer uma troca com quem quer aprender a sua língua, e se você quer aprender a língua da pessoa, vocês conversam, e aí ele tem vários mecanismos, por exemplo, para pedir uma correção, porque ele é uma espécie de rede social. Então se pode postar uma palavra ou falar ali uma frase e perguntar se tá certo,
certo, ou perguntar qual seria a tradução adequada, e as pessoas interagem e te dão ali a resposta. Ele também faz esse cruzamento entre quem quer aprender uma língua e é falante nativo de outra, e outra pessoa com as línguas opostas, para que essas pessoas conversem e troquem experiência, enfim, e principalmente treinem a conversação. É bem legal, ele tem sistemas de tradução na conversa, isso facilita bastante. Eu acho que é um dos mecanismos mais interessantes assim para estudar línguas pelo celular, pelos aplicativos. O próximo aplicativo é mais uma mão na roda para quem estuda alemão mesmo, que é o DAD Das. É isso mesmo, ele te ajuda a ver se as palavras são femininas, masculinas ou neutras. Acho que é um clássico de quem estuda alemão, mas se alguém não conhecer, acho essencial conhecer, porque é um dos problemas maiores para se aprender essa língua, então fica aí a dica, DAD Das. E por último, um que não é tão convencional de aprendizado de línguas, mas eu acho que é um ótimo mecanismo, é o aplicativo do Kindle. O aplicativo do Kindle te permite ler e-books em geral, mas quando o e-book é em outra língua, é muito legal porque se pode pressionar a palavra e ele te dá a tradução, e ele pode, inclusive, ele tem ali uma opção de que ele pode ter a tradução já embaixo, não a tradução, mas uma explicação de palavras mais difíceis já embaixo da palavra, isso tanto na sua própria língua quanto na língua que se quer aprender, em qualquer livro dele. E isso é muito interessante, dá pra pedir inclusive para que ele tenha a tradução da maior quantidade de palavras possível, tradução não, explicação, ou pode-se pedir também que ele tenha só de um pouco, dependendo do seu nível naquela língua. E isso eu acho que é extremamente importante para que se ganhe vocabulário, para que se tenha a possibilidade de ler livros naquela língua quando não se é fluente ainda. Acho que ajuda bastante. Pessoal, eu espero que isso tenha ajudado. São aplicativos que eu uso no dia a dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas que com certeza são uma mão na roda. Eu espero que vocês gostem. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até a semana que vem.